Olá, que bom que você está aqui conosco no programa Independente de hoje. A gente vai falar sobre drogas e as suas consequências. Que tipos de drogas que existem no mercado e quais as consequências, tanto para o cérebro como também para o corpo de uma pessoa. Para falar sobre isso, está aqui conosco o Dr. Fábio. Ele é psiquiatra, né, doutor? Sou psiquiatra. De qual cidade? Eu sou de Cosmópolis. Cosmópolis e Artur Nogueira. São as duas cidades onde nós atuamos, perto de Campinas. E também está conosco o Alexandre, psicoterapeuta, né, Alexandre? Isso. Vocês trabalham na mesma comunidade, é uma comunidade terapêutica, uma clínica? Há 12 anos juntos. É uma clínica médica, Clínica Huxley. Clínica Huxley. Isso. E como que é o trabalho na clínica? Olha, o nosso trabalho ele é uma fusão de uma comunidade terapêutica e também adicionada com recursos científicos mesmo para tratar da droga, né? A população aqui no Brasil, ela tem muito pouca informação a respeito de recursos que a ciência traz, que a medicina traz, em termos de diagnóstico e tratamento. E nós temos bastante relacionamento com os colegas da Europa, principalmente de Portugal, da Espanha, agora alguns da Alemanha. Então a gente tem um intercâmbio de informações e nós utilizamos os recursos médicos, no meu caso, e os recursos terapêuticos, no caso do Alexandre, conjuntamente para obter um melhor resultado. Que interessante, que hoje é importante, né? É. E está aqui conosco também na plateia o grupo Nova Geração. São jovens que estão querendo entender um pouco mais sobre as drogas, sobre como evitar a dependência química. É da Matriz São Sebastião, aqui de Valinhos. E para a gente começar o nosso programa, eu te convido a assistir um VT conosco. De acordo com o efeito no sistema nervoso central, as drogas psicoativas são classificadas como estimulantes, neurodepressoras, perturbadoras e de efeito misto. Vamos entender as consequências do uso dessas drogas após a ingestão de uma dose. A cocaína, o crack, a anfetamina e a metanfetamina são exemplos de drogas estimulantes. Após uma dose, os efeitos no corpo de uma anfetamina, por exemplo, causam leve euforia, aumento do desempenho atlético e da atividade motora, e também tiram o sono. Já na mente, uma dose de anfetamina produz uma sensação de alerta, uma melhora do humor e diminuição do cansaço. Faz com que o organismo funcione acima de sua capacidade e se submeta a esforços excessivos. Álcool, sedativos, hipnóticos, solventes, opioides, como a heroína, a morfina e os inalantes, são exemplos de drogas neurodepressoras. As pessoas sob a ação dos narcóticos apresentam uma contração acentuada da pupila. Há também uma paralisia do estômago cheio, como se não fosse capaz de fazer a digestão. Os intestinos também ficam paralisados e, como consequência, a pessoa que abusa dessas substâncias geralmente apresenta forte prisão de ventre. No cérebro, diminuem a sua atividade e, consequentemente, aumentam o sono. Mescalina, maconha, DMT e LSD são exemplos de drogas perturbadoras. Usando como exemplo a maconha, os efeitos físicos agudos não são muitos. Os olhos ficam ligeiramente avermelhados, a boca fica seca e o coração dispara. Já os efeitos psíquicos correspondem a uma sensação de calma e relaxamento, menos cansaço e vontade de rir. Contudo, em algumas pessoas podem ocorrer tremor, sudorese, sensação de angústia e medo de perder o controle mental. A percepção do tempo e do espaço ficam prejudicadas. Êxtase é o exemplo de uma droga de efeito misto. Após uma dose, a temperatura corporal sobe bastante, podendo ir acima dos 40 graus centígrados. Ocorre também um aumento de batimentos cardíacos e da pressão arterial. Com frequência, pode ocorrer também uma desidratação. Já na mente, esta droga une efeitos alucinógenos com efeitos estimulantes. Mas o que mais chama a atenção são os seus efeitos entactógenos, ou seja, o aumento do desejo de se comunicar com outras pessoas. Mas até hoje é discutida a existência real deste efeito. Doutor Fábio, quanta coisa, hein? Que a droga causa nas pessoas? Por exemplo, é mais coisa ainda, porque aqui no Brasil a gente está consumindo, a população, muito mais anfetamina do que se imagina. Porque o pó que é vendido na rua tem muito pouca cocaína. Vale mais a pena você vender em dólar e euro, ainda mais com essa alta que teve, né, do dólar e do euro. Então eles misturam anfetamina no pó, que
pode ser Você pior. compra como cocaína, mas tem um monte de coisa. Compra como cocaína e tem 8, 9 substâncias misturadas, né? Alguns jovens chegam lá na clínica e disseram que acabaram de usar uma quantidade grande de cocaína, a gente faz um teste bem acurado e não dá positivo para cocaína. Quer dizer, ele cheirou outras coisas que são feitas em laboratórios clandestinos aí, às vezes piores que a cocaína. Né? Isso tudo, os traficantes fazem isso tudo para ganhar dinheiro, né? Quanto mais eles conseguem pulverizar, né, e diluir isso, certamente eles não estão preocupados com a saúde de ninguém, né? Estão preocupados com o próprio bolso. Né? E, doutor Fábio, como que chega um paciente na clínica de vocês? Quando vocês encontram com ele, quando vocês veem, já dá para perceber se ele está sob efeito da droga depressora, estimulante, como que é isso? Quem tem prática que nem o Alexandre já percebe pelo telefone, né, Alexandre? Dá até para a gente sabe. A pessoa chega muito alterada, né? E existem vários tipos de alteração. Isso é alteração da pessoa que usa álcool, alteração da pessoa que usa cocaína, alteração da pessoa que usa maconha e alteração da pessoa que usa tudo junto, né? Fora as substâncias que estão presentes, que a gente estava conversando antes, na maconha, que a gente nem sabe o que é. Então, às vezes é difícil a gente até identificar o que foi que aquela pessoa ingeriu e qual a quantidade, né? Nos Estados Unidos, isso é bom saber, a terceira causa de internação em pronto-socorro é por uso da maconha, porque eles adicionam substâncias sintéticas na maconha e aquilo é difícil de dosar. Então só perde para acidente de carro e ataque do coração, de tanta gente está usando maconha podre, estragada, né? E aqui no Brasil pouca gente sabe disso. Então eu estou querendo trazer para esse papo a contribuição para sair um pouco do comum, né? O que a gente pode estar informando que não sai muito em revista, não sai muito em jornal, não sai na TV, que essas informações são muito recentes, né? E tem muita gente que ainda fala, a maconha é natural, né? A maconha não faz mal. Tenho certeza que não é a dúvida de vocês. Veneno de jararaca é natural, né? Tétano é natural, né? Não é porque uma coisa é natural que ela necessariamente é boa, né? A própria cachaça é feita da cana, né? A gente fala muito de droga, a gente esquece que por causa da droga, o alcoolismo não acabou, né? O alcoolismo do Brasil é um grande problema. Então, hoje fala-se tanto de droga e a gente esquece que o alcoolismo está aí, né? Destruindo lares. Quem de vocês aqui na plateia tem algum amigo que faz uso de drogas? Como que essa pessoa fica depois do uso? Ela ficou bem nervosa, assim, tipo... Você não podia ficar falando um monte de coisa pra ela, tipo, ficar fazendo pergunta por que ela fazia isso, que... Ela ficava muito nervosa e ela não queria saber de nada. Tipo, a professora falava pra ela fazer alguma coisa, mas ela não queria saber, sabe? Aí ela pegou e saiu da sala de aula, ficou brigando. E depois ela sumiu da escola, assim, parou de ir mesmo. Nunca mais vi ela. As reações que os jovens, que os dependentes químicos têm, Alexandre, não são sempre iguais para as drogas, né? Então, por exemplo, o que usa maconha tem um tipo de reação. O da cocaína, outro tipo. A gente pode dizer que é assim que acontece? No uso mas a característica, a história do dependente químico é a mesma, tá? Para de estudar, como foi dito pela colega, ele perde namorada, cria com muita confusão em casa, emprego, escola e percas, né? Ele vai construindo uma vida de destruição. Então, não é a droga em si que causa, é a droga de vida, a droga de relacionamento, a droga de comportamento que se mistura com a droga e o indivíduo perde o domínio da vida. Na realidade, ele vai atrás disso, né? De como ele se preenche de alguma maneira e acaba fazendo uso de droga, não é isso, doutor Fábio? Quando você tem um amigo que está sob efeito de droga, ou álcool, ou dos dois, ou dos três, né? Que é muito comum hoje em dia, na hora que a pessoa está doidona, não adianta, né? Tem que deixar, tem que ficar ali perto para evitar acidente, mas você falar com uma pessoa muito alterada, que nem você falou, piora a situação, a pessoa não vai te ouvir. Então tem que deixar passar o efeito da droga, a pessoa dorme. Nós temos um site já, que é fácil de lembrar, que é o Problemas com Drogas, o nome do site. Depois você não dá uma olhada, você acha que você está exagerando, né? Então abordar uma pessoa sob efeito de droga e álcool não adianta, estraga a festa dela, a sua, tem que falar depois. E muitas vezes a família, né, Alexandre? A família, ela não se dá conta de que o filho está fazendo uso de drogas, ou até perceber que tem uma alteração no filho, é complicado, né, para buscar um tratamento, né? Eu acho que a família não quer acreditar, porque eles são os primeiros a perceber que tem distúrbio de comportamento.
Então eles são os últimos a quererem acreditar, porque pai e mãe nenhum põe filho no mundo para dar errado. E aí quando entra a droga, eles não querem acreditar que aquilo seja a droga, mas eles percebem sim, tá? E o dependente químico, o usuário de droga, ele se mistura muito com outros usuários. Ele não quer ficar perto de pessoas que não estão usando. Eles querem sim atrair pessoas que não estão usando para poder certificar aquele seu comportamento, para que ele seja mais aceito, né? E que haja identificação. Então os adolescentes de hoje, a insatisfação, a insegurança, o medo, tá, leva de encontro não só mais baixa autoestima, leva de encontro a esse uso de droga. Todos estão correndo muito risco do uso de droga. Qualquer filho, ela está em todas as residências, independente de classe financeira, de situação financeira ou não. Não é só o menino dar. O que os pais precisam prestar atenção que quem usa droga é doente, não é doidão, não é um mal barato. A gente precisa começar a desestabilizar esses adolescentes, colocando eles na consciência de que quem usa droga são pessoas doentes. Doente do emocional, do físico, do mental, tá? Sim. E com essa Para acabar o preconceito, né, Alexandre? com essa visão, eles vão começar a se enxergar melhor, né? Não é que ele é doidão, que ele é o cara, que ele é legal, que é o malucão, né? E a gente tem que começar a chamar eles de doente. Olhar para eles como alguém doente. Vocês estão com uma carinha que tem alguma pergunta. Quem tem uma pergunta aí na plateia? Eu reparei que a maioria dos jovens da minha escola que usam droga, eles comem bastante, tipo, eles repetem bastante comida na escola. Por quê? Tipo, eles acham que a comida vai ajudar de alguma forma, ou, sei lá, sacia alguma vontade deles? É a larica isso daí que chama, né? É Doutor a ativação Fábio. do apetite pela droga, né? É um É distúrbio. a maconha que dá. Eu ia falar pra gente ir para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente responde bom. a sua pergunta, tá bom? Até daqui a pouquinho.